E aí, seu mundo girou? Haha! Seu mundo estava girando? O meu também. Hi guys, tudo bem? Quinto ano, hoje é com vocês o assunto. Bom, vamos fazer aí então uma compilação do que foi visto em CHG na semana passada, né? Que converte nessa aula de hoje, e todas as atividades que vocês vão ver aí postadas dizem respeito aos assuntos que eu vou falar, tá? Vamos fazer uma junção aqui de ciências, história e geografia de uma maneira que a gente consiga entender um pouco melhor o que foi passado durante a semana toda, tá? Eu fiz aqui uma colinha para não me perder muito, porque vocês sabem que eu gosto de falar, é um assunto que eu gosto bastante, então se eu não tiver aqui alguns tópicos eu vou me perder demais, porque é um assunto muito interessante, muito amplo, né, pra gente resumir num pouquinho de tempo. Então, o planeta Terra. Vocês estudaram como surgiu o planeta, tudo que aconteceu, né, a partir do resfriamento e tudo mais, até chegar no homem, né? Que não é o homem moderno de hoje, né? Esse homem, ele foi criando a história da humanidade na Terra. Então, quando o homem sai da caverna e vai conquistando, né, territórios e vai começando a viver em sociedades, viver com mais pessoas, a gente vai ter outra questão aí na Terra, tá bom? Que vai culminar no que nós temos hoje. Então, vamos lá. Tudo aqui era o quê? Cidade ou campo? A gente viu muito espaço rural e vimos muito espaço urbano, né? Qual que é a grande diferença? O espaço rural é o campo, é onde há plantações atualmente, é onde há pecuária, agricultura, extrativismo, né? Então, no campo, concentra-se todos os recursos, a matéria-prima que a gente usa no mundo moderno, certo? E lá atrás, o homem não tinha, assim, essas grandes cidades, certo? Ele vivia em pequenos povoados, ele foi formando pequenas comunidades. Então, o trabalho do campo, ele foi sempre a prioridade, ele sempre foi o mais importante para nós, né? Temos o que nós temos hoje, beleza? Então, vamos sintonizar. O espaço urbano diz respeito às cidades. E aí é que vem o entendimento da gente num âmbito do menor para o maior e do maior para o menor. Nós temos que ter essa compreensão. Esse é o planeta, né? O planeta todo, olha aqui atrás de mim também. Invadi a escola hoje, fui buscar tudo isso para a gente ter um visual mais gostoso e poder ver melhor, né? Toda a nossa questão política aqui de distribuição, né, toda essa imensidão que é a Terra. Planeta com muita coisa. Falei muito, né? Então, a gente sabe o quê? Quando você ouve lá falar assim, é comida asiática. Adoro comida asiática. Os americanos comem muito fast food, em inglês, né? Lá a gente fala muito do fast food. Ou então o campeonato europeu, percebe? Asiático, europeu, americanos. Nós somos sul-americanos, né? Porque pertencemos ao continente, né? Das Américas, da América do Sul, no nosso caso. Então nós temos os 5 continentes, não é isso? A Ásia, a Europa, a África, né? As Américas e a Oceania. Então, voltando um pouquinho, como que a gente consegue organizar tudo isso? É muito lugar, não é? Então, a gente foi, no decorrer de todos esses milhares de anos, sofrendo por processos de separação de territórios, né? Então, além dos continentes, que são as partes maiores, nós vamos dividir esses continentes em países. Aí os países, para se organizarem um pouco melhor, tem que ser mais divididinhos ainda, que são os estados. E quem que vem na sequência? Quem que vocês acham? Depois dos estados. Dá um exemplo de estado aí pra mim. Um país, rapidinho. Brasil? Falei de futebol. França? Pode ser? Vai lembrando demais aí. É uma aula que eu vou dar aqui, mas vocês têm que fazer depois a parte de vocês aí de pensar sobre isso com o tempo, tá bom? E nós temos, então, dentro desses países, os estados. Nós moramos no estado de São Paulo, por exemplo, que pertence à região sudeste, né, que é uma área do Brasil, que tem 5 regiões. Vou colocar mapas para a gente lembrar disso, tá? E temos as cidades.
Piracicaba é a nossa cidade. Aqui do lado tem Rio Claro, tem Campinas, que é uma cidade grande aqui perto da gente, maior, né? Um polo econômico, industrial. Então, essas organizações, né, são feitas pelos governantes, que é a aula da semana que vem, que a gente vai ver mais profundamente isso. E cada governante, né, os governantes colocam leis para a gente poder viver em harmonia em sociedade, para a gente poder ter algumas regras para que isso não vire uma bagunça total. E olha que com regra ainda assim vira bagunça, imagina, né? Beleza. O que vocês acham que aconteceu nesses milhares de anos? A população ficou no mesmo número de pessoas ou subiu? Ficou igual? Será que ficou igual? Quando você vê aquele filminho da Idade Média lá, o pessoal fazendo aquele comércio na praça, construções bem diferentes. E quando você vê hoje na grande cidade com prédios enormes, altíssimos, por que será? O que aumentou? O que diminuiu? O que aconteceu? O homem saiu do campo, a gente já está, né, evoluído nesse pensamento. Já saímos do campo e já formamos cidades. E aí? Pessoas? Pessoas. O mundo cresceu em número de habitantes. Todo ano a população da Terra aumenta, certo? Deixa eu tirar o óculos aqui, porque dando luz aqui de cima. Então, o que vocês acham que acontece quando o homem evolui? Ele né, vai construindo mais casas, ele vai inventando utensílios domésticos, né? Porque lembra, a avó lavava a roupa no tanque, hoje a gente tem máquina de lavar. Quando eu era criança tinha 5 tipos de iogurte, agora tem um corredor só de iogurte no mercado. Consumo, as pessoas vão comprar mais, vão gastar mais coisas, é isso? Beleza. E carro? Muita gente tem carro? Tá. Então, com a urbanização, com os espaços urbanos, vai calhar no quê? Tá tudo em paz, então. Você acha que, por exemplo, a vida de uma cidade pequenininha, né? Uma cidade tipo Charqueada aqui do lado, em Piracicaba, tem o mesmo tipo de trânsito? Tem o mesmo tipo de velocidade de vida e tudo mais? Será? Acho que não, né? E aí a gente chega em 2 tipos de problemas que a gente falou, dos problemas urbanos e dos problemas sociais. O que toda essa evolução, modernização e evolução do homem trouxe para o campo? Desmatamento, porque tem que ter mais área para plantar, as queimadas, né, com os resíduos que sobram no campo, poluição do solo, né, pelos agrotóxicos, porque para ter uma grande lavoura sem perda, ele tem que proteger com agrotóxicos de bichos, né, de pragas. Temos os problemas rurais. E dos problemas urbanos? Vamos lembrar de 4 ou 5 principais que a gente viu nas aulas? Acabei de falar de carro, trânsito, né? Quanto maior as cidades, mais carros, trânsito. Muito trânsito gera uma coisinha aí que nós vamos lembrar também. Temos trânsito. E violência. Será que tem violência, mais violência em cidades maiores? Pobreza. Pessoas que vivem numa condição não tão privilegiada. Vocês acham? Gerou pobreza? Saneamento básico. Todo mundo será que tem água, esgoto tratado, bem tratadinho em todas as cidades? Vamos um pouco além. Será que todas as cidades do mundo têm os mesmos problemas ou têm problemas diferentes? Vamos pensar um pouco aí, rapidinho. Será? Será que porque uma cidade está lá num país da Europa não tem problema nenhum? Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Também concordo. Acho que tem. Na medida de cada, né, proporção, claro, de cultura e tudo mais, os problemas sociais existem no mundo todo, até em pequenas cidades, né? Tudo isso, né, carro passando, gente comprando, movimento, tudo mais, a gente tem o quê? Muita poluição, né? Porque muito carro, muito consumo gera poluição do ar e poluição através do lixo, que é o excesso de lixo. Beleza? E aí, que mais? Tem um assunto lá que ele falou bastante, professor Rodrigo, sobre segregação socioespacial.
Se eu falei de pobreza, consequentemente eu vou levar meu pensamento já numa outra questão, né? Todo mundo tem as mesmas condições de moradia, de casa, de alimentação? Não, não temos. E não é só no Brasil, é em vários países do mundo. Esse tema é chamado de desigualdade social. E a segregação é essa separação, essa diferença que existe, né? Mais gritante. Sobre segregação e sobre esses temas, eu postei atividades aí para fazer, com definição, para vocês pensarem sobre isso, quem não pôde assistir as aulas da semana passada, tá? Essa aula que eu tô dando agora, o foco dela é abordar, né, bastante coisa de quem não conseguiu acompanhar as aulas pelo Centro de Mídias da semana passada, tá, gente? Então é por isso que eu tô falando mais calmamente, porque são assuntos que são muito, muito complexos. E se eu espero que com essa explicação, nas atividades, vocês consigam acompanhar melhor o que tem que fazer, tá bom? Eu vou escrever bastante coisa sobre isso lá, tá? Bom, a questão do lixo, né, que nós produzimos, o lixo domiciliar, eu vou tratar dele porque tem vários. Eu lancei uma campanha na segunda-feira sobre isso, então vocês vão lá ver esse vídeo sobre a questão do lixo, né? E mais de antemão, vocês já sabem, já foi falado bastante da conscientização, né, de cuidar, né, de separar o lixo, não colocar o lixo inorgânico, esse lixo que eu posso mandar para reciclagem, né, para o lixo comum, que é o lixo orgânico, que são os resíduos de alimentos e de papel higiênico, por exemplo. Então, muita atenção nisso e tudo mais, né, nisso que acontece na nossa vida, tá? A semana que vem vai ser importante porque a gente vai falar mais do esquema político, né, dos países, dos governos, né, como esse governo administra um estado, como o estado consegue ter aí, né, para cada cidade um representante, quem é que faz as leis, quem é que executa as leis, né, e quem é que obedece às leis. Nós obedecemos às leis, temos que obedecer às leis, para que a gente viva com mais harmonia na sociedade. Eu acho que o essencial foi falado aqui. Tem muita coisa legal. E eu vou tentar transportar bastante nas páginas aí postadas, tá? Tentei pelo menos passar bastante coisa nessas páginas aí para vocês conseguirem sintonizar. Matei a saudade de falar com vocês, matei bastante a saudade de falar com vocês e toda semana espero falar um pouquinho do que aconteceu, tá bom? Ai, guys, miss you. Teve inglês também no final. Um beijo. Lindos. Bye, bye. E agora, tem que desligar aqui.